Olá, Rebeca. Olá, pessoal. Olá, Rai. Olá, Ingrid. Olá, o Pomar dos Aprendizes. Astra Energia, Simone, Bruna. Olá, gente. Primeiro quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Essa é uma live muito especial, muito querida para mim. Olá, Paloma. Boa noite. Olá, Drica. Oi, Lu, tudo bem? É uma live muito especial que eu vou fazer com a nossa querida convidada, a Bruna Juliana, nutricionista. Oi, Érica, beijão para você. Linda você. E é um prazer muito grande recebê-la essa noite. Nós vamos falar sobre um tema que nós amamos muito, né? Que é como sutilizar o corpo físico através das plantas e da alimentação. Esse é um tema importantíssimo para os dias atuais. Nós precisamos entender que, enquanto humanos, nós temos que sutilizar o nosso corpo físico, não apenas o nosso emocional. Tudo contribui, na realidade, através de uma consciência maior, através do cuidado com a alimentação, através do cuidado com a natureza, de ter esse novo olhar, esse olhar mais amoroso para todos os seres. Olá, vocês estão me ouvindo? Nem perguntei. Estão me ouvindo? Olá, Rebeca, você está me ouvindo? União da Família Cósmica. Tá tudo certo? Gente, ai, ótimo, perfeito. Então eu vou convidar a Bruna para a gente iniciar essa live. Vamos lá, chamar a Bruna. Para a gente adquirir mais consciência com relação à natureza, à alimentação. Vamos bater um papo hoje com a minha convidada querida, Bruna. Olá, Oi, Dri. tudo Oi, bem, pessoal. Boa Bruna? noite. Tudo bom? Boa noite, família cósmica. Muita gratidão por vocês estarem aqui. Bruna, muita gratidão por você estar aqui. É uma alegria para mim, uma honra. Eu sou uma admiradora do seu trabalho. Quando eu conheci você através da Cássia Faria, né, que você passou por ela, muita gratidão a Cássia, muitas coisas que estão acontecendo hoje na vida, nossa vida, na vida de muitas pessoas, é graças a esse trabalho maravilhoso da Cássia. Muita gratidão. E muita gratidão, Bruna, por estar aqui, ter dito sim à sua missão e poder estar aqui hoje, compartilhando seu conhecimento com a gente. Amém, Dri. Assim é. Tenho muita gratidão pelo trabalho da Cássia, que para quem é novo aqui no canal, não conhece o trabalho dela, ele é um trabalho importante para o ser humano porque desperta muitas pessoas que estão dispostas. Isso é importante, o estar disposto. E depois eu falo mais coisas, senão, né? É verdade. Já sabe. Tem que estar nessa busca, mas também procurar ter o conhecimento e praticar, né, Bruna? A Incluir isso dentro prática. da vida, porque muitas pessoas vão só buscando, 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 sempre no fora e não se olham dentro, aí não adianta nada, não é mesmo? Sim, sim. Isso aí, Bruna, Dri. conta um Bora lá. pouquinho pra gente. Você é uma nutricionista holística. Como você chegou ao ponto de trabalhar com plantas, fazer esse trabalho tão especial de limpeza do ser humano, né, da água do humano? Explica pra gente como você chegou. Da água do mundo, verdade. Bom, até o pessoal, eu vejo algumas pessoas me perguntarem como que eu cheguei até isso e eu, assim, mas não é a mesma coisa que você faz e dei, né? Fiz algumas trocas com nutricionistas, porque eu dei aula uns 5 anos na faculdade de nutrição e via que tinha alguma coisa diferente que os alunos vinham, me puxava.
Exatamente, eu não sei como fui parar aqui, mas foi tudo bem direcionado. Porque ao longo da minha vida eu sempre fui criada na natureza, em torno disso, e não entendia como as pessoas não conheciam chás para curas, não conheciam energias, de benzimento, pelo menos, porque é isso que a minha família está inserida. A gente sempre foi criado no meio do sítio, então conhecendo muitas plantas. Meu tio faz, né, ainda a gente plantar muito e estar próximo disso. A gente atrai pessoas que estão nisso. Então não entendia muito bem. Segui em frente até que a faculdade de nutrição que me chamou foi uma das que eu passei no vestibular. Foi uma delas, então a terceira escolha era nutrição, e foi essa mesma, muito bem direcionada para o meu caminho. E na faculdade, já no estágio, que era para a gente aplicar tudo que aquilo que a gente aprendeu, eu ficava meio, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Aí que comecei a trazer o que eu sabia da minha vida, que era pegar os livrinhos de plantas, ervas e passar para os pacientes. Então, desculpa quem não sabia antes, né, que foi meus supervisores de estágio, mas eu aplicava fitoterapia com chás, né, a prática de chás, já no estágio, nem tinha formação ainda. Então, eu fiquei sozinha no posto de saúde daqui da faculdade do interior, que a nutricionista de lá tirou férias, então eu fiquei sozinha e atendendo 3 postos, só passando chá para todo mundo. E eu gostei disso, aí eu comecei a aprofundar as relações das emoções com os sintomas e como as plantas poderiam intercalar nisso. Então, uma planta mais para tristeza teria que tratar o pulmão. Então, fazia essas interligações. Então, comecei a aprofundar os estudos em medicina Ayurveda, antroposofia, a medicina chinesa, metafísica da saúde, a fitoterapia, a fitoenergética, todo esse embasamento, né, foi levantando aos pouquinhos para formar o que eu sou hoje. Além da formação em fitoterapia, né, realmente eu tenho especialização em fitoterapia e suplementação funcional. Foi uma fitoterapia meio de bruxinhas, digamos assim, com a Vanderlei Marchiori, que é maravilhosa, minha mestre, uma das. E a constelação familiar, que depois eu fiz em 2015 a formação e só 2016, só agora, né, depois de uns quantos anos? 4 anos, que eu fui implementar, ter essa visão. Aliás, já tinha essa visão, mas passar de uma forma diferente também. Então, mais ou menos isso é a minha nutrição holística. Sei que existem diversas formas, mas essa é a minha. Sim, você já tem um olhar sistêmico já, né? Você foi brilhante em já incluir a constelação familiar com a nutrição, né? Porque tem tudo a ver, né? A gente tem os Oi, hábitos que a gente Cássia. traz da nossa família e dos nossos ancestrais. Exato. Não tem como fugir. Se você tá como uma boa virginiana com lua e virgem, você vê a engrenagem, como ela funciona, você vê um emperrado ali no meio, não tem como cutucar, não cutucar. Faz parte, sim, esse olhar. Então veio e estamos aqui. Sim, eu também, eu trabalho com a fitoenergética, com os compostos, né? E aí a pessoa chega para mim com as questões e trata tanto as questões físicas, emocionais, como comportamentos. Então, é muito interessante. Eu sou muito apaixonada pelas plantas e em poder trazer esse trabalho também junto com a constelação familiar e com outras técnicas que eu trabalho também com animais, né, com a comunicação. Então, é muito interessante. E, às vezes, tem casos que com 30 dias a pessoa já tem cura, sabe? A pessoa Sim, tá receptiva, mérito dela também, né? é Em estar essa a questão. receptiva para receber. Porque a energia das plantas e dos animais é muito sutil, é muito sutil. E às vezes eu me pergunto, né, como o ser humano não se questiona o porquê que ele sai na natureza e se sente bem, o porquê a necessidade de abraçar uma árvore muitas vezes, né, mesmo com receio de se achar maluco, Sim, o porquê essa necessidade e por que não essa busca do natural?
né? Porque hoje em dia as pessoas estão muito nos alopáticos, né? Que são os remédios de farmácia. E aí estão muito intoxicados, né? Demais. Hoje nós somos intoxicados pelos alimentos, né? Que você fala brilhantemente sobre os metais. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Com as medicações, né? Muitas pessoas estão intoxicadas, tomando medicações para depressão. Quando, gente, não estou falando para ninguém deixar de tomar o seu medicamento, quem está tomando, mas existem tratamentos naturais que não são invasivos, que vão auxiliar nesse processo de cura e vão fazer você ser direcionado para olhar para os seus comportamentos, para as suas emoções, para os seus pensamentos, sentimentos. Bruna, fala um pouquinho mais para a gente sobre essa intoxicação do corpo. O que está acontecendo com o humano que ele está tão intoxicado e tão à base de medicações, de alopáticos? Bom, tudo isso ocorreu porque a gente se desvencilhou da nossa busca, da própria busca e do pensar num todo. O que eu, até compartilhando a live, né, eu abri umas caixinhas de perguntas, o que me veio? A maioria, a grande população está muito focada no eu. Então, a partir do ponto do eu, você não consegue enxergar que você faz parte de um todo e que todas as suas ações devem ser pensadas para um todo. Então, percebi que as perguntas eram muito direcionadas assim, o eu para melhorar a minha espiritualidade, a minha questão. Então, a gente pegou muito eu. Então, o que que os outros podem fazer por mim, mas nada o que que eu posso fazer para o bem maior e principalmente da terra. A gente deixou muito tudo à mão do sistema, digamos assim. Então, até eu estava conversando hoje com uma amiga e falei, a gente deixou a nossa água na mão do sistema, a gente deixou a nossa alimentação, a nossa saúde inteira, e ainda que no Brasil nós temos, né, um pezinho em vários lugares do interior que trazem essa busca ancestral com relação à saúde, mas tem diversos outros países que a saúde fica só no nível alopático. E com relação a outras coisas, utensílios, moradia, então tudo a gente criou e se enfiou em um sistema. E esse sistema não está exatamente lado a lado com a evolução, a expansão da mentalidade e a consciência humana. Então foi isso que aconteceu. Agora a gente tem que quebrar este vidro em volta e retornar a plantar, a lembrar da nossa água, prestar atenção, tanto à água externa quanto limpar a nossa água interna, que era isso que a gente estava falando. Sim, nossa, eu estava falando com a Bruna, porque eu fiz até uma pesquisa, né? Porque eu também tenho os meus estudos como terapeuta, a gente está sempre procurando, né, desenvolver um trabalho, ter mais conhecimento, né, Bruna? E eu pesquisei, para mim, o humano tinha em torno de 80% pelo menos de água. E a minha surpresa é que estava dando em torno de 70%, né? E eu fui conversar com a Bruna, né? Bruna, é isso mesmo? Aqui no consultório, em vários consultórios de nutricionistas, nós temos a bioimpedância, que ela avalia composição corporal. Então, quanto que tem de tecido gorduroso, tecido não gorduroso e água e outras coisas. E o que dá aqui no consultório, no meu, em torno de 46%, 56%. Criança consegue chegar a uns 68, 69%. Bruna, Tá assim, preocupante. preocupante. Então, o que que é todo esse restante? Quais são esses tipos de líquidos que nós estamos no corpo? Não tá nada sutil, E né? como que a gente faz para melhorar isso? De Ingerindo boa, água? água de boa qualidade. Hum, É uma das vias. A outra via que ninguém presta muita atenção,
ou porque não é culturalmente, não faz parte da cultura, ou porque tem outras coisas na frente e prefere ficar no prático, no me dá, que é a Uhum. água mais facilmente absorvível e com maior quantidade de minerais que nós temos, uma grande biodisponibilidade deles, é só vir e ser absorvido, são a água de dentro de vegetais. Então, um vegetal bem cultivado tem uma boa quantidade de água, uma boa quantidade de minerais. É claro que, pensando em um solo que é equilibrado, essa água vai diretamente nos equilibrar e nos tonificar a pele, né? Nos hidratar como um todo. É necessário a água de vegetais. Tá ótimo. Gente, eu tô vendo, já tem uma pergunta aqui, eu já vou abrir. Também tenho anotado aqui as questões que fizeram para a Bruna, né? Que a Bruna abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram dela, então já tem tudo anotado. Fiquem tranquilos, tá? Vou fazer também. Mas, Bruna, uma dúvida que me bateu. Os vegetais, né? Que vegetais você indicaria para a gente começar a adquirir mais essa água, né? Ter mais água no organismo, começar a melhorar assim a nossa alimentação. O que você sugere? Sim, é até faz parte de uma das perguntas, né? O que, o que eu falo para todo mundo é: saiba conhecer quais são os alimentos compatíveis com o seu corpo. Então não adianta eu falar assim, chuchu tem uma grande quantidade de água e de minerais. Tem, sim, só que é para todo mundo? Não, eu tenho paciente que come chuchu e tem dor de barriga, dá gastrite, enfim. Mas são todos esses que você, quando pensa em cortá-los, vai sair água. Ou se você vai assar ou vai refogar, sai muita água. Abobrinha, abóboras, morangas, chuchu, folhas verdes, né? A alface tem muita água. Se você faz um suco verde, você vai colocar couve, ora pronobis, almeirão, muscarola, radicchio. Então tem milhares de vegetais, frutas, melancia, melão, maçã, mamão, infinitos, né, gente? Quando você corta, Nós você vê água moramos em um saindo. país maravilhoso, né? Um país rico, Exatamente. né? Nós temos muitas opções, não E tem desculpa, acessível. né? Sim. Bruna, e com relação à carne vermelha, os vegetais, eles podem substituir a carne vermelha, a carne branca? Sim, sim e sim. Essa Hum, questão é bem ampla, né? Já vai começar dela já? Tá? Sim, tá. Tá. vamos lá, vamos Então lá. vamos lá. É sim possível fazer todas as substituições de componentes de produtos de origem animal para componentes de origem vegetal. Falei certo? Isso, mais ou menos. O que acontece é que as pessoas pensam em ferro, pensam em proteínas biodisponíveis, que são proteínas de alto valor biológico, onde as carnes, né, têm isso presente, ou seja, o que significa alto valor biológico? Que contém todos os aminoácidos essenciais, ou seja, que contém todos os aminoácidos que nosso corpo não é capaz de produzir. E assim a gente precisa buscar fora. Então a carne já tem ali completa, porém os vegetais têm em grupos esses aminoácidos. O que são aminoácidos? São pequenas partes, né, pequenas moléculas que vão fazer a formação do nosso corpo como um todo. Formar tecidos, formar pele, unha, cabelo, né? E você juntando o grupo de cereais, que seriam quinoa, arroz, aveia, painço, diversos, com o grupo de grãos, as leguminosas, que são grande bico, lentilha, feijões, ervilha, tremoço. A junção desses dois grupos contém todos os aminoácidos essenciais para o nosso corpo. Então, um tiquezinho já, né? Check, já foi. Com relação ao ferro, a carne bovina, a carne bovina especificamente, ela tem uma quantidade de ferro M, que é um ferro mais facilmente absorvido pelo nosso corpo
porque ele é envolvido por uma camada, só que ele tem uma quantidade, a carne vermelha tem uma quantidade limitante também desse ferro M. O restante do tipo de ferro de carnes vermelhas são o ferro não M, que é o mesmo ferro que contém os vegetais. Então, assim, equiparando a quantidade de taxa de absorção de carne, por exemplo, se a gente comer um pedaço de carne, você tem 18% de absorção daquele ferro, do ferro da carne. Se você comer a mesma quantidade de calorias de feijões, você vai absorver 10%, claro que com a ajuda da vitamina C. Ácido ascórbico, enfim, de qualquer outra fonte. Ou seja, e o frango ainda tem menos do que a carne e o feijão. Ou seja, mesmo com o consumo de carne, você não vai atingir o necessário de ferro do dia. Vai sempre, sempre, sempre precisar de vegetais. Então a gente fica só com ferro vegetal, que é também absorvido e equilibrado, tem a necessidade de você ter um conhecimento sobre torná-lo mais biodisponível. E com relação ao ferro da carne e a carne em si, são outras questões além de nutrição física. Certo. Então, gente, eu vejo tudo como um processo, né, Bruna? É um Falando processo, a nisso, gente, sim, né, começar mas aos né, a gente está pouquinhos, falando de buscando, sutilidade. sim, buscando essa sutilidade, muito interessante. Deixa eu ver aqui, nós temos uma pergunta Posso da Ingrid. continuar a questão da carne? Porque a gente está falando de Ah, sutilidade. Então, se a gente está sim, falando de vamos. sutilizar o corpo físico e pensar no, na população como um todo, no meio ambiente como um todo, comer vegetais, você tem um acesso muito maior, você tem uma pisada mais verde, ou seja, você tem acesso à plantação, não vai precisar tanto de que venha de outros lugares, de outras exportações. E com relação ao consumo de carnes, a necessidade de plantio para essa população de bois, né, crescer, tem a matança, né, o abate, tem a contaminação, tem o sofrimento. Então você vai começando a ampliar não somente você e pensar planeta e pessoas. Então, se alguém aqui que está assistindo a live conhece ou trabalha em abatedouros, nos conte um pouquinho como você se sente. Porque foi uma dessas questões Sim, que eu acho que eu é, parei de comer carne porque eu me sentia muito mal. eu tenho pessoas da minha família que já trabalharam e que deixaram de comer, principalmente de aves, né? Abatedouro de aves deixaram de comer. E é realmente um absurdo o sofrimento. É absurdo. Não é pensando só em nós. Quando o ser humano Não. vê que a chavinha é não pensar somente nele, ele não virou só uma chavinha. Ele Sim, abriu porque não várias adianta portas. também, porque não adianta falar que ama os animais, mas está contribuindo com o sofrimento dos animais, né? Muitas pessoas não querem tocar no assunto, porque cria muitas, vamos dizer, desavenças e tal, mas, gente, é necessário. A gente está em um momento planetário que já passou da hora já, né? A gente não pode mais jogar a sujeira embaixo do tapete. Uma hora ela vai subir. Dri, Ela vai falando subir. assim, né? Às vezes parece que a gente pode excluir outras pessoas que não estão preparadas. Só que todos são bem-vindos. A diminuição é um primeiro passo e é bem-vinda também. Não é o foco mesmo, porque se você quer que este planeta esteja mais sutil, você tem que começar por você e olhar para toda uma história de país e de culturas. Agradecer por tudo aquilo que foi, porque como nós temos aqui no Brasil e em tantos outros países históricos de guerra, históricos de pobreza e de escassez, fome, o que foi passado, que o que mata a fome é a carne.
Então, isso está muito arraigado na memória interna, né, de cada um. Então, principalmente do homem, o masculino, tá muito, tem essa relação de fortaleza, ser forte, de conseguir aguentar o baque, né, aguentar o reggae do dia a dia, comendo produtos de origem animal. Então, quando você olhar para tudo isso, essas pessoas olharem para essas questões e decidir fazer diferente e continuar a pertencer a esta nação, a gente segue em frente. São muitas crenças enraizadas, né? São muitas crenças. E é onde entra a constelação familiar para fazer essa limpeza, esse entendimento. E como você disse, a gente ser grato aos nossos ancestrais. Se hoje nós temos, graças a Deus, uma fartura na nossa mesa, né? Que eles não tiveram. Muitos vieram de outros países, né? Como você disse, passaram fome, morreram, né? No caminho até o Brasil. E nós estamos aqui, nós estamos por ele, né? Como disse Bert Hellinger, nós somos o sonho dos nossos ancestrais. Estamos aqui para fazer a diferença. Então, de fato, cabe a cada um fazer um pouquinho e olhar para dentro e buscar essa melhora, essa evolução, e a gente vai ter pessoas melhores e um país melhor. Então, a chavinha para quem virá que esteja assistindo, faça você, o outro olhando para você, vendo que você está melhor, vai sondar. Acho que foi assim também que a gente começou. Ah, com certeza. Graças, né, batendo de novo na tecla da Cássia Faria, foi a partir do conhecimento do trabalho dela que eu virei a chave da minha vida, né? Saber o que que eu estou fazendo aqui, entendendo através do trabalho dela o porquê dessas diferenças entre os pais, os irmãos, a família, por que se sentir diferente, se sentir fora de contexto. E cada vez que eu maratono o canal, são novos conhecimentos que eu adquiro. A cada sessão postada, que clientes como você, que né, autorizou a postagem, trazendo esses conhecimentos e dando a oportunidade da gente estar aqui hoje falando sobre isso. Então, muita gratidão, reverencio o trabalho da Cássia Faria, sou uma pessoa que compartilho as postagens, conhecimento dela, em reverência a todo esse trabalho de mais de 30 anos de auxílio ao ser humano. Muita gratidão a você também, Bruna, por estar aqui e compartilhar isso com a gente. Você Gratidão pela quer força. abrir para você quer abrir para as perguntas? Você Pode? quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver. Não, só Antes no de entrar final. nas. Oi? Não, só no final agora. Então tá bom. Deixa eu ver aqui. A Ingrid, ouvi falar que não faz bem comer sementes. Deixa eu abrir. Comer sementes como a de tomate e pepino. Não dá para ver o restante aqui que não abriu. Eu estou no celular. Ouvi falar que não faz bem Tem comer gente que sementes como a tira, de tomate e procede? pepino. É, É. eu acho que sim. Aqui para mim não abriu, mas deve ser isso. Bom, falando nutricionalmente, nas doenças inflamatórias intestinais, mas principalmente em diverticulite e diverticulose, que é divertículos não inflamados, tem essa restrição de sementes no geral, não somente de dentro, né, do tomate, do pepino, porque pode ficar nos vãos dos divertículos e inflamar muito mais. Agora, com relação a sementes no geral, uma questão. Sangue tipo O ou ascendência O, então você pode ser A, você pode ser B, AB, mas tem uma ascendência O onde a química para casquinhas não é muito compatível. Então, pode ficar um excesso de cascas no intestino e trazer um pouco mais de fungos, né? E os fungos podem aumentar no intestino, sair na mucosa, sair na pele, nas unhas, candidias. Então, relacionem excesso de cascas, tanto de sementes, aveias, castanhas, feijões, aquelas casquinhas em volta, com fungos também para algumas pessoas.
o que seria necessário fazer, o que muitos antes faziam, né? Então, pessoas que moravam na beira, as populações cresceram à beira de rios e ali brotavam as sementes, eram deixadas de molho. Então, hoje em dia, para diminuir essa questão, uma delas é deixar as sementes de molho em ácido também para ajudar a melhorar o processo enzimático. Entendi. Começar a fazer isso, E ó, que isso é bom, presente. né? Porque Hum, pensando na sutilidade do corpo, quando você aumenta o lixo interno, né? Essa casca orgânica, você também pode aumentar parasitas e inflamações. E vai complicar depois de outras áreas do seu corpo. uau, é um assunto fascinante, adoro. Tem que Deixa eu fazer ver, tem mais link, uma né? questão aqui. Sim. A Jaque está pedindo para falar sobre a B12. Interessante, Jaque, gratidão. A B12, ela é fixada somente por bactérias na terra. Então, a B12 é retirada da terra por bactérias. Essas bactérias estão presentes nas plantas. Então, ou a gente come as plantas com bactérias, aí é difícil, né? Porque aí você vai ter que comer parasitas juntos, aí não dá. Ou suplementa, porque o que é colocado? Que os animais, ao comerem essas plantas com as bactérias, captam essa B12 vai para o tecido muscular e quem come carne tem a B12, só que também hoje em dia não é suficiente. O que eu vejo aqui, eu atendo onívoros, né, normais, e não é suficiente mesmo, porque nós temos a B12, ela entra em muito processos metabólicos, principalmente quando nós estamos irritados, estressados, nervosos, e o que é mais vê hoje em dia, né? Uma ansiedade grande, uma irritabilidade. Então, é muito utilizada essa B12. O que eu friso é que faça o exame de vitamina B12, não estando por 30 dias na suplementação, avalie a sua B12, tem que estar na média de 600 microgramas, e se estiver abaixo disso, fazer a suplementação. Tem suplementação de B12 de diversos tipos, tem que ser direcionada. No Precisa sim de caso, suplementação. para a gente, né, para nós mulheres, eu vejo por mim, né? Hoje eu já não passo tanto por médicos, eu procuro sempre procurar o que é mais natural, não ir muito para os alopáticos, mas normalmente os médicos recomendam, principalmente para nós mulheres, injeção de B12. É, eu não indico tanto a injeção de B12, eu nem posso indicar, porque eu só posso tudo por via oral, mas a questão da vitamina B12, a necessidade da ferritina, nossa, como mulher, né, estar acima de 40, senão você pode ter uma desregulação aí da oxigenação. E se você faz uma ingestão uma aplicação de B12, coloca, né, para circulação e você tem parasitas intestinais que ali se alimentam de B12, você não está utilizando, você está alimentando parasitas. Então, o que eu Tô recomendo lascada. no geral? Que a pessoa faça exame de B12, se necessário, suplemente, limpe o intestino, organize o seu intestino, porque o que é o normal do ser humano? A reutilização da nossa vitamina B12. Então, fez a ingestão, foi para o intestino grosso, um bom intestino reutiliza e reabsorve, reutiliza e reabsorve. Não acontece hoje em dia porque a maioria dos intestinos estão cheios de toxinas. E quem Nossa, realmente. puder plantar, né, se mexer com a terra, também pode entrar aqui pelas unhas. Um pouquinho, né? Já ajuda. Interessante, né? Já, né? E também tem a Já troca de tem dois lados elétrons. positivos. É, já tem dois lados positivos, né? Já descarrega a energia, né, que está ali muito carregada, já trabalha com a terra, já desestressa e ainda tem os alimentos naturais na mesa. Perfeito. Tem Se mais uma puderem questão aqui. fazer as perguntas na caixinha, acho que é mais fácil. É, deixa eu ver aqui, tem mais uma.
as consequências da falta de B12 no corpo humano e seus sintomas. Vem bastante Gratidão. aqui. A B12, ela é muito direcionada para a questão emocional. Então, a falta de B12 nos traz irritabilidade, dores musculares, tensões emocionais. Se você quer uns sintomas bem específicos, começa a doer atrás do estômago, como se fosse embaixo da asa, sabe, nas costas. Esse é um dos sintomas, puxar a batata da perna, assim, os puxões, formigamento nas mãos e plantas dos pés, excesso de bolinhas aqui no dorso, ansiedade, depressão, falta de concentração, tudo isso está relacionado a B12. E hemograma, as células vão começar a aumentar de tamanho, então aqueles índices BCM, HCM, CHCM vão começar a ficar maiores na tentativa de carrear mais ferro ali, mas é porque não está fazendo bem às células sanguíneas por falta de B12 e B9. Uau! Gente, só sei que eu nada sei. Vamos lá. A Nayara, suplemento MK7 com D3, tá correto? Sim, vitamina K sempre junto com a vitamina D e, se possível, zinco e selênio. Sim, tá certo. Tô até anotando aqui, gente. É muito sério. Ai, Lembrando vamos que aquelas perguntas. todas essas suplementações podem procurar que tem sim de origem vegetal. Todas, todas. Só não tem colágeno. Anotado. Vamos lá, Bruna. Tem uma pessoa perguntando aqui, alimentação em pineal. Sim, a nossa pineal, que é feita com muitos cristalzinhos, né, de quartzo e que recebe a energia de cima e funde no nosso corpo e comanda os nossos sistemas hormonais, que é um grande poder, né, do ser humano. Se a nossa alimentação é mais tóxica, ou seja, que tem mais toxinas, conservantes, metais pesados, você vai sim começar a acumular e a calcificar essa pineal. E principalmente são os minerais mais leves que vão para lá, como o cálcio e o flúor. Então, excesso de cálcio na alimentação, excesso de flúor na alimentação, cálcio de origem animal, então laticínios, você pode ter uma calcificação da pineal e diminuir assim tanto o contato de cima quanto a liberação hormonal geral, cascata de hormônios corporais. Uau. Lembrando, pessoal, que no canal da Cássia Faria, nós temos várias palestras para os membros, muito importante ser membro do canal, falando sobre isso também. Então, tem muita riqueza de conteúdo lá, tá? Quem já é membro, busquem. Quem não é membro, procura ser membro. É muito pequena a taxinha que a gente paga por mês para tanto conteúdo, né? Pelo amor de Deus, né? Exatamente, Vamos é lá. pequeno mesmo. Nossa, minúsculo, diante de tanto conhecimento, né? Mais uma, Bruna. Qual o pior e o melhor alimento quando o assunto é espiritualidade? Eu tenho Vamos, uma coisinha para falar depois. vamos ir crucificar? Bom, Nós duas, então. é. Assim, o alimento que causar mais dor e sofrimento a todos os seres, eu acho que seria o mais pesado para a espiritualidade, porque não adianta você pensar somente na sua espiritualidade se ela depende de como, não é que exatamente depende, mas influencia como está à sua volta. Então, alimentos mais leves seria o ideal. Alimentos ideais para a espiritualidade, aquele que é compatível com o seu corpo, que você sabe de onde vem e o que colocaram nele que você vai comer e se sentir bem. É importante se sentir bem ao comer. Ao comer e depois.
Isso. E muito importante também, gente, lembrar que espiritualidade é coisa do humano, né? Que as linhagens de luz, elas não têm mais, nem, né? Todas as linhagens, elas não têm essa questão da espiritualidade. Por isso que elas estão em outra dimensão, em uma dimensão acima da do humano. Por quê? Porque o humano ainda continua colocando seu poder na mão de outros, na mão da religião, na mão do poder econômico, na mão dos políticos, quando o poder é nosso. De Nós temos que gurus, passar a, né? Sim, de luz, nós de temos que olhar para mestres. dentro, exatamente, colocando a mão dentro de centros espiritualistas. Gente, nós precisamos adquirir a nossa força, buscar essa conexão com o Criador, com as linhagens de luz, né? Então, isso é muito importante, esse olhar para dentro, buscar essa força interior. Muitas pessoas me perguntam, Bruna, mas como que eu vou conseguir ter essa conexão com o Criador? Como que eu vou conseguir essa interiorização? Gente, é se olhando, olhando para dentro. Muitas pessoas não conseguem ficar 5 minutos sozinhas. Tem dificuldade em ter esse contato interior consigo mesmo. Então, primeiro, olhando para si mesmo, se interiorizando, se autoconhecendo, se amando. Porque quem não se ama não ama ninguém, não consegue amar o outro. Então é muito importante isso, essa busca, essa conexão com o eu superior, com o Criador. E isso se consegue através da alimentação, né, Bruno? Também, né? Essa sutileza, né? Muito. Duas coisas, Dri. Tem o Laurêncio que está perguntando bastante sobre quem suplementa cálcio, tem que colocar vitamina D3 e K2 junto. A questão da suplementação de cálcio é muito contraditória, é muito específica para quem tem necessidade real, porque você conseguir cálcio de vegetais é muito fácil. Você coloca vegetais verdes escuros, coloca abóbora, feijão e gergelim no seu dia a dia, você já tem um aporte suficiente de cálcio. Só coloca a vitamina D3 e a K2 junto. Não fica nesse excesso de cálcio que vai endurecer tecidos moles se não houver necessidade nem utilização. E a outra questão ainda não terminou as perguntas, né? Então depois Não, eu mas falo. pode falar. Quanto tempo de live a gente tá? Gente, que eu tô no Faltam uns 20 celular. minutos. Aí não dá para eu ficar mexendo muito, não pode sair, eu vou pagar mico aqui. Então, comentários também, os comentários travaram para mim, então não Ah, tô não, o vendo, meu tá? Por tá isso ok. que a Bruna tá vendo ali, você tá no Note, né? Então Também, fica mais fácil, né? Também. também. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, sim, tem um monte, mas a questão é assim, com relação a se utilizar o corpo físico através da alimentação, então era isso o começo, né? Pense no todo, como o todo vai ser atingido com a sua alimentação. Então, conheça de onde vem, o que você bebe, quem planta, quem não planta, como você se sente. É importante haver uma limpeza, né? Se você tem um curso de Reiki, se você tem alguma outra técnica para limpeza do alimento, é super importante. Posso limpar a carne que eu vou comer? Você até pode limpar a carne que você vai comer, mas e o antes, né? Até ela chegar no seu prato? É esse ponto X. Porque eu tenho pacientes que já vêm de outros lugares e também faz parte de outros grupos de frequências, né? De utilização de frequências. Já vou limpar o frango com ozônio, vou limpar esse aqui com a mesa de frequência tal, mas e antes? Qual é a sua pisada inicial? É isso que eu tô querendo chegar. Não adianta comprar máquinas mirabolantes para limpar só você, só o seu alimento. É além disso, então entendam, é além, vai além disso. É importante? É, mas vai além também. Exato. E eu penso assim, né? Se já chega a carne para nós lá, né? Pronta, né? Para você preparar para o consumo. Então, esse animal já teve todo um sofrimento anterior, já está morto ali. Vai adiantar fazer alguma coisa? Não vai adiantar, não é verdade? Pensando fisicamente ainda tem questões, pensando energeticamente, não.
Não, não tem questões. Além do que tudo que a carne traz, né? E que muitas pessoas não divulgam, que são enzimas de mortes cadaverinas, por exemplo, que tem grande concentração em tecidos mortos e alimentos putrefados, só que principalmente em tecidos mortos. E o excesso do ferro M, que é o ferro de carnes, né? Em excesso no nosso corpo, ele tem o potencial inflamatório, tem estudos sobre isso, só que realmente não é divulgado. Sim. A caixa de Lembrando que perguntas é sempre é um maisinho, gratidão. né? Não, esse maisinho é o vídeo, não sei por que tá aparecendo esse maisinho, mas tem o pontinho de interrogação. Ali tem uma pergunta que eu vi da Thaís sobre vegetais, eu já vou abrir, né, que já linka, né, com o que a gente estava falando. Mas assim, para quem ainda está nesse processo, ainda tem um pouco de dificuldade de fazer a mudança, porque realmente não é fácil, né, que a gente vem de repente lá desde a infância, né, com aquela criação, tem que comer carne, tal e tal e tal. Então é muito importante se sentir grato. O animal, ele se sacrificou para estar ali. Então, é muito importante ter essa gratidão. Vamos lá. É, da Thaís. Tomo própolis verde, zinco e vitamina K2, depois que fiz tratamento com químio. Eu não consigo ler o Me restante. ajudou, me deu um up, né? Ele levantou ela. A vitamina K2 e o Uhum. zinco são muito importantes, antioxidantes e fazem parte da formação celular. E o própolis, ele vai entrar como apoio à imunidade, à formação celular, à formação hormonal, principalmente antes de dormir, para a produção de melatonina. Então dá assim Sim. um up de se refazer durante o sono. A Rachel tá perguntando se tem como a gente descalcificar a pineal. Sim, você vai diminuindo os produtos, fazendo exercícios físicos para utilizar e disponibilizar mais cálcio, né, de flúor do seu corpo. Diminui as fontes de flúor também, que seria uma boa água, diminuição de pastas com flúor. E existem plantas que ajudam a diminuir esse excesso de cálcio que seria com maior quantidade de magnésio. Então, aumentar sucos verdes, que os verdinhos têm dentro da molécula de clorofila uma maior quantidade de magnésio que faz ali um equilíbrio com o cálcio dentro do nosso corpo. Mais verde escuro, Ótimo. verde escuro, verde escuro. Então, quem não gosta de verde escuro, observar o porquê que tem isso na vida, quais são as questões históricas lá da família que não deixam você viver plenamente. Nossa, sou doida por couve, gente. Eu acho que eu gosto mais de couve que feijão. Mas eu tenho mesmo pacientes que têm pavor de vegetais verdes escuros. É interessante, tem que olhar para isso, né? Vamos a mais uma questão. Como podemos eliminar a toxicidade dos alimentos? Seria uma muleta, né? O menos possível de muleta que você precise é bom. Agora, para você diminuir, assim, comprou frutas. Se for frutas de supermercado, elas vão ter aquela cera em volta. Então, maçã, manga e pera, laranjas, tem essa cera em volta para deixar mais bonita e brilhante. Essa cera, se você fizer a ingestão, tem ácido metilmalônico que pode agredir principalmente a mucosa do seu estômago. Então, para tirá-lo, você tem que jogar água quente, fervendo, né, em cima de uma tigela que elas estejam e deixar lá por 1 minuto. Mas elas vão ficar pretas. Então, ou você faz isso na hora, ou tira a casca, ou compra orgânico. Orgânico, Orgânico, né? biodinâmico. Se for folhas e para sanitizar, eu uso água corrente. Se for ozonizada, é legal sim, porque o ozônio tem uma capacidade de ativar o O2 para diminuir toxinas e parasitas.
vinagre de álcool, o Lugol, que tem o iodo, que tem essa capacidade também de diminuição de toxinas. Um pouco de toxinas são captadas principalmente metais pesados, pelo carvão ativado, aquele, né, pode colocar pedaço de carvão lá na água. Bicarbonato de sódio é mais a nível de parasitas. E água oxigenada PA, só que é um pouco difícil de encontrar, porque seria a sem metais, né? Vai ter em farmácias de manipulação, então a água oxigenada PA também. Mas um dos principais é aparelho de ozônio. Isso é muito legal. Interessante. Vamos ver aqui as perguntas. pH da água também. Como que a gente pode ver? Tem como a gente mesmo ver o pH da água, Bruna? Sim, tem fitinhas, né, que você pode comprar para ver o pH da água. Tem o pHmetro também, que é um aparelhinho. Mas esses dois. Tem sim. Interessante. Lugol a O dese... 5%, isso. Ótimo. Estão perguntando sobre se tem algum desodorante natural sem alumínio na sua composição. Já existe? Bastante, tem vários. E é até legal você seguir várias pessoas assim que fazem todos esses produtos de higiene, de hidratação, são maravilhosos. Eu estou usando no momento da Live Aloe, né? Tem lá vende pela internet. O pessoal gosta bastante da Veleda, nunca usei, achei que tem muito álcool, mas da Live Aloe eu gostei. E tem aqui também na minha região tem alguns lugares que vendem, tem Gaia Alquimias, tem Vibes da Gabi, todo esse pessoal que faz, né? E eu até compartilho às vezes, quem faz alguns naturais, vai testando, gente, vai testando. E como eu falei na outra live, observa quais alimentos e situações fazem você gerar mais odores. Sim, eu tenho usado o próprio limão, sabe? Aí, claro, você não pode estar saindo no sol, né? Mas aí eu uso, final do dia, para mim, tem ajudado bastante o limão. Achei interessante, natural. Tem mais Tem alguma uma pergunta? pergunta ali o coentro, né? A Nai já respondeu embaixo que o coentro é bom para tirar o mercúrio, mas é do corpo nosso, a nível intestinal. E como usamos o aurímetro para saber se um alimento é dissonante. Então, a radiestesia, ela funciona com perguntas mentais. Então, você faz a pergunta e vê como o seu aurímetro responde sim ou não. Então, você faz a pergunta: este alimento me dá elétrons? Este alimento me rouba elétrons? Sim ou não? Ou este alimento vai interferir na sutilidade do meu corpo, no meu corpo sutil, na minha expansão, da abertura da pineal? Você pode fazer diversas Interessante. perguntas. Vem até de encontro, né? Ó, os exames de radiestesia indicam os melhores alimentos? É Já por isso entendi. mesmo. Aqui, às vezes, a gente faz em consultório que as perguntas mais direcionadas são: esse alimento é dissonante, ou seja, me rouba elétrons, ou esse alimento é dissonante, me doa elétrons. E muitas vezes não está relacionado com sutilidade do corpo físico. Então, você pode fazer uma pergunta bem específica: este alimento vai interferir na sutilidade do meu corpo? Ou este alimento vai ampliar, deixar meu corpo mais leve? Então, tem isso também. Depende da E tomando pergunta. poder para si mesmo, né? Sim, é sempre a pergunta. Tem uma questão interessante que veio bem de encontro com a live, com o tema. O que podemos ingerir diariamente para ajudar na sutilização do corpo e da mente? A suplementação de magnésio é bem interessante porque ela traz esse equilíbrio e oxigenação das células. Pode também ser magnésio, mas o problema é que nosso solo é meio pobre em magnésio.
porque nós não temos vulcão aqui, né? Aí já vai o agradecimento aos vulcões da Terra, história, né? Que fazem essa troca dos minerais lá do fundo para cima. Mas nós não temos, ok, legal, ficamos sem pão magnésio, mas tem muito em vegetais verdes escuros, o magnésio ali também, então pode fazer um refogado e suco verde. É bem interessante ter esse aporte para a Interessante. sutilidade do Mais uma corpo. vez, e mais uma vez vem a menção aos vegetais verdes escuros, né? Olha que Sim, interessante. aí a Como gente. até. É o que nasce de punk, a gente fala punk, né? Mas é o que nasce espontaneamente nas nossas esquinas, cercas e vãos de cimento. Incrível. A última questão daquelas da caixinha. Depois eu vou voltar aqui para a caixinha da live. Como o emocional interfere na digestão e, consequentemente, na absorção dos nutrientes? Essa é uma das questões mais faladas aqui em cada paciente, porque muitos vêm para mim depois que já passaram por diversos nutricionistas e sentiram muita culpa. Esse é o X da questão, a culpa. Então, você comer, por toda a questão cultural, né, que vem, você diminuir gorduras porque achar que engorda. Você não comer certos alimentos ou quando comer causar culpa. Então, você primeiramente vê por que que vem essa culpa, de quem é, por que que tá ali, precisa estar ali e como e quais são as ferramentas para que ela. Então é você olhar, agradecer e quais são as ferramentas para transmutá-la, fazer diferente a partir dessa sensação de culpa. E a culpa vai como se fosse fechando as nossas células secretoras de sucos digestivos. Então, comi uma pizza, comi pizza. Então, muitas pessoas sentem gases e outros sintomas porque vão fechando pela culpa. Então, se abra, aproveite o momento, mastiga bastante, esteja presente. Foi aquilo que deu para fazer no momento. Se você conseguir fazer diferente, você faz na próxima. Mas a culpa deve ser acolhida e transmutada. Sim, tem que dar um lugar no coração para a culpa, né? Sim, ela está ali indicando algo mais pesado anterior e que a pessoa tem uma reticência, um olhar, eu esqueci o nome agora, um julgamento. Julgamento. Dentro da constelação familiar, Bert, nos seus ensinamentos, nos ensina a não julgar, né? Então, nós temos ainda um Nem nossa longo comida, caminho nossos pela frente. pensamentos. Nada, nós temos um longo caminho pela frente ainda. Porque você julgar a sua comida é julgar quem a você, quem tem esse hábito junto com você, quem fez a comida, quem te entregou, muitos julgamentos. Verdade. Tem uma pergunta aqui. E o sal iodado, ele é bom? Ah, e é bom para quê? Assim, é importante para a nossa população o iodo por causa do nosso solo pobre em iodo. Só que ele era para ser um tipo de iodo que não é, colocam o iodo mais barato e menos biodisponível e a gente ainda cozinha com esse sal, diminui mais ainda a biodisponibilidade. Então há necessidade de suplementação ainda com iodo, pode ser direto dos alimentos, as algas, por exemplo. E tem muitos desses sais que são clorados. Então, você ir direto no sal marinho, na fonte, é melhor do que o sal refinado e clorado, branqueado. Vamos ver aqui. Qual o melhor horário para consumir as fibras? Aí também depende para quem.
Se a pessoa é compatível com fibras, pode ser qualquer horário, longe das refeições principais que devem ter uma absorção maior de ferro. Então, no almoço e jantar, que você costuma ter fontes de ferro e vitamina C, você não coloca fibras, porque aí vai ter uma adsorção, né, que é a junção dos minerais dentro da fibra, aí você perde. Então, deixa café da manhã, café da tarde, lanches. Tem muitas perguntas aqui, acho que não vai dar tempo, né? Quanto tempo mais a gente tem de live? Pode ser uns 5 minutos. Uma pergunta interessante. É, que alimento que é bom para o chakra da garganta, laríngeo? Eu costumo falar que é a cor do chakra laríngeo. Qualquer, Faz todo qualquer, sentido. é, qualquer alimento você vai direcionar para a cor específica daquele chakra. Tá ótimo. A gente já está quase encerrando, Bruna. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Então, os meus, né, as pessoas que estão na live, as pessoas que vão ouvir depois da live. Não, tudo bem por enquanto. Era mais essas questões principais do pensar no todo e além do físico. Exatamente, gente. E sempre buscar informações, sempre Ah, ser sim, grato. tem uma. Você começou falando que é um assunto comum entre nós duas, que são as plantas. Gente, hoje mesmo veio uma paciente, ela estava se sentindo muito mal com infecções e dor de cabeça. Aí eu fiz um teste nela, ela estava com muita radiação eletromagnética. Eu pinguei 2 gotinhas de um floral que eu tenho aqui, que nele é frequenciado com músicas que lembram sons da natureza. Então, sons de mar, de pássaro. E peguei 2 gotinhas, aí ela me mandou mensagem antes da live. Bruna, eu tô muito bem, tô muito feliz, tô muito alegre. Será que foram as gotinhas que você me deu? Eu falei, se for, você tem que ir pra natureza, né? Então, observem o quanto de potencial energético tem as plantas. Tenha plantas à sua volta, tenha plantas para espirrar na sua casa, em borrifadores, na forma de chá, na forma de evaporação, óleos essenciais. Enfim, esteja perto da natureza o quanto você conseguir, porque tem uma troca incrível. Sim. Seja sempre grato às suas plantinhas. Quando for tirar alguma muda, alguma folhinha para fazer um chá, um sachê, sempre pedir permissão antes, porque são seres vivos, são seres com consciência. Tudo no universo tem consciência. Então, seja sempre grato. E tem até já pesquisas, né? Que quando a gente conversa com as plantas, elas ficam mais felizes, elas ficam mais bonitas e elas têm esse entendimento, gente. Então, não somos só nós, não somos só os animais, é a natureza em si como um complexo vivo dentro desse planeta maravilhoso. Então, a gente tem que ser grato e tem que ter esse olhar especial para esses seres que estão aqui para nos servir por amor. Gratidão, Vicky. Tem mais 2 coisas para falar, pode? É assim, pensando nessa live, me veio antes sobre mães e pais de meninos. Então, pelo homem ter diversas consciências, né, sobre a carne, já vai direcionando o seu menino a olhar mais amplamente para toda essa questão de relação carne, tem que ter, não tem que ter, não tem que ter, trazer ele mais para os vegetais, trazer para o plantar, trazer para o cozinhar, ou se conhecer, porque a gente vê poucos homens, Reginaldo está aí para nos ajudar, poucos homens dentro do despertar e muito mais força das mulheres no despertar. Então, mães de meninos, despertem, os despertem. E outra coisa que eu queria agradecer também é que, assim, antes de passar na sessão com a Cássia, né, com a sessão de hipnose e ver que eu já estava no meu caminho, me deu uma felicidade de saber que
Eu direcionei várias opções da minha vida por trazer um conhecimento. Então, o conhecimento de escolher os caminhos, sentir os caminhos, escolher aquilo que me dava alegria, aquilo que me trazia felicidade. E isso é o ideal. E que Eu tô você chorando. porque é você mesmo. E que você mesmo não conseguindo acessar, né, os comandos da Cássia, que você está aqui conosco, seguindo o seu caminho e que é exemplo para todo mundo, não a necessidade de realmente ter passado além, porque tem muitas pessoas que passaram pela Cássia e não está com a amplitude Oi, Cássia, desperta, beijo! Linda! não está desperta como você está. Então, gratidão por ser Sim, e exemplo aqui sempre para tem nós. E gratidão pela gratidão. Ai, Cássia por nos eu dar tava apoio. chorando antes, eu já tava sentindo você já. E assim, quando as pessoas me procuram, né, que ficam tristes que ou por conta da idade não conseguem passar pela sessão com a Cássia, ou porque estão sem dinheiro e não estão em momentos complicados e não conseguem, gente, eu sempre falo, isso é muito possível. É buscar cuspindo. É buscar essa conexão interior, sabe? Essa sutilização. Eu também sou paciente da Bruna. A Bruna faz um trabalho maravilhoso. E ela faz o trabalho dela, mas a gente tem que fazer o nosso, e não é fácil, diante de o que vem da família, nós somos os diferentes, mas é buscar, é ter o foco, gente, é buscar essa conexão é muito simples, é tudo um sentir. E quando a gente fala que é o sentir, as pessoas não compreendem que é tudo coração. É uma conexão do coração com o Criador, do coração com a linhagem de origem. E isso é muito simples. E a gente não precisa de ferramentas externas, desde que a gente busque essa sutilização e essa interiorização. Muita gratidão. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje, pela pessoa maravilhosa que você é, pela profissional sensacional. Muita gratidão. Muita gratidão pelo retorno, Pri. Obrigada a todos do UFC, Cássia e minha família Gratidão a toda. todos. E pacientes também que estarem aqui. Namastê. Podemos finalizar. Beijo. Beijo, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.